Estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical Online, o texto proposto pela revista da editora Betel, o capítulo 17 de 2 Crônicas e outros textos também da história de Josafá. Vamos ler a partir do versículo 3. O Senhor esteve com Josafá, porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos que seu predecessor Davi tinha seguido. Não consultou os Balaíns, mas buscou a Deus de seu pai e obedeceu seus mandamentos. Não imitou as práticas de Israel, o Senhor firmou o reino de Josafá. Todo Judá lhe trazia presente, de maneira que teve grande riqueza e honra. Ele conseguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postos sagrados. No terceiro ano do seu reinado, ele enviou seus oficiais. Agora lá, pulando para o verso 9, esses oficiais percorreram todas as cidades de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor e ensinando o povo. O temor do Senhor caiu sobre todos os reinos de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Alguns filisteus levaram presente a Josafá, além de prata, que lhe deram como tributo, e os árabes levaram-lhe rebanhos, 7.600 carneiros e 7.700 bodes. Josafá foi tornando cada vez mais poderoso, construiu fortalezas, cidades, armazéns em Judá, onde guardava enorme quantidade de suprimentos. Também mantinha em Jerusalém homens de combate experientes. A lista desses homens é que ele apresenta uma lista longa desses homens de batalha. A revista que propõe, como eu disse, a história do rei Josafá. E antes de entrar no texto, vamos ao contexto para a gente entender um pouco sobre o pano de fundo desse livro, que também está na história dos reis de Israel. O propósito do livro de Crônicas é mostrar que a obediência, o bem-estar da nação dependia da sua fidelidade ao Deus da aliança. E que o sucesso de cada rei dependia da sua atitude para com Deus. O rei Josafá foi um daqueles reis que andaram segundo a palavra do Senhor, segundo a ordem do Senhor. Os primeiros capítulos desse livro mostra que Josafá dá ênfase dizendo mais de uma vez que ele andou no caminho do Senhor, que ele obedeceu os mandamentos do Senhor. E, consequentemente, ele e toda a nação gozaram de privilégios de ser ali povo de Deus. Antes de nós falarmos desses privilégios propriamente dito no texto, vale ressaltar que um dos privilégios mais importantes para Israel estava relacionado não somente às bênçãos temporais, relacionadas ali ao contexto de Israel, mas também estava relacionado às bênçãos eternas. Então, vamos ver aqui os privilégios de ser povo de Deus. Primeiramente, vamos ver esses privilégios relacionados às bênçãos eternas, ou seja, o fato de Israel ser uma nação escolhida por Deus, ou povo escolhido por Deus, isso já mostra diretamente os privilégios que eles tinham de ser uma nação escolhida por Deus, ou ser os privilégios de ser povo de Deus. Quando nós olhamos para a história de Israel, nós vemos um dos privilégios de ser povo de Deus relacionado às bênçãos eternas, está ligado à questão da forma como Deus escolheu essa nação. Quando nós lemos o capítulo 12 de Gênesis, onde Deus escolhe Abraão para a partir dele ele construir uma grande nação, percebemos que Abraão ele vem da linhagem dos semitas. Seu pai era Terá, e os semitas não eram filho de Noé. Noé tinha 3 filhos, Cão, Sem e Jafé. Os cananeus eram de origem de Cã, e do seu filho Canaã. E Abraão estava ligado aos semitas, filho de Sem, que era filho de Noé. Então Deus aprove escolher a nação, o povo semita, para ser seu povo. Então, primeiramente, vale ressaltar que o fato deles ter sido escolhido por Deus, eles gozavam de privilégios. E
não só privilégios relacionados às questões temporais, mas também privilégio relacionado às bênçãos eternas. O privilégio que Israel tem, que relacionado à bênção eterna, é que eles foram eleitos incondicionalmente. Observe que Noé teve 3 filhos e Deus escolheu o semita para ser o seu povo. Então, essa escolha de Deus não se baseia em méritos deles. Não existia nada, nenhuma condição deles para que Deus o escolhesse. Então, um dos primeiros privilégios dessa nação de Israel como povo de Deus é que eles foram eleitos incondicionalmente. Ou seja, não existia nada neles que Deus achasse melhor que os outros. Então, um dos privilégios dessa nação é que eles eram eleitos incondicionalmente. Deus o escolheu de forma incondicional para ser seu povo. Outro privilégio dessa nação é que eles permaneceram como um povo de Deus. Ou seja, nós vemos desde a escolha de Deus a Abraão, capítulo 12 de Gênesis, principalmente no livro dos profetas como Jeremias, Isaías e Oséias, que esse povo, eles constantemente desobedeciam a palavra de Deus. Mas mesmo assim, eles não deixaram de ser povo de Deus. Eles permaneceram como um povo de Deus. Nós temos o livro de Jeremias, onde Deus fala que apesar deles terem desobedecido, mesmo assim o Senhor ia de restaurar. Temos o livro de Isaías, onde fala das promessas de Deus de restauração, mesmo esse povo vivendo no pecado. O livro de Oséias, onde fala da infidelidade desse povo e Deus mantendo-se fiel. Então, primeiramente, nós precisamos entender que está subentendido, é claro, não está no texto, o fato deles serem uma nação escolhida por Deus, o povo da aliança, eles gozavam de privilégios, como a eleição incondicional e o fato deles não deixarem de ser povo de Deus. Muitas vezes Israel pecou e Deus puniu eles, mas mesmo assim Deus sempre trazia uma promessa de restauração para este povo. Mas o que o texto trata aqui, agora propriamente dito, é sobre as bênçãos ou os privilégios desse povo de Deus relacionado às questões temporais. O texto diz aqui, principalmente no versículo 10, os primeiros versículos anteriores, diz que pelo fato de Josafá andar conforme a aliança do Senhor, andar conforme a palavra de Deus, ele desfrutou de alguns privilégios, como era próprio dos reis que andavam conforme a aliança. Primeiramente, diz que o terror do Senhor se apoderou daqueles povos vizinhos, de forma que eles não fizeram guerra contra Israel. Então, o primeiro privilégio desse povo como nação escolhida por Deus foi, relacionado às bênçãos temporais, é claro, o fato deles andar na presença do Senhor, o fato deles viver conforme a palavra de Deus, eles começaram ou tiveram um período de paz, viver em paz num ambiente de guerra. Então, a palavra do Senhor era sempre clara para Israel. Se vocês obedecerem a minha palavra, se vocês andarem nos meus mandamentos. Então, observe que as bênçãos temporais e não as bênçãos eternas, elas estão condicionadas à obediência da nação. Enquanto as bênçãos eternas, elas são incondicional, as bênçãos temporais, elas estão totalmente condicionadas. Por que que então Josafá e toda Judá desfrutou das bênçãos temporais? Eu falo Judá porque nesse período era um reino dividido, Israel estava dividido e a nação de Judá dividida. Por quê? Porque ele passou a andar conforme a aliança. E um dos privilégios do povo da aliança, do povo de Deus, quando andava na sua palavra, isso dentro do contexto das bênçãos temporais, eles gozavam de privilégio. E um dos privilégios que Israel desfrutava
era de viver em paz em um ambiente de guerra. Então, viver em paz. Viver em paz em um ambiente de guerra. O contrário disso é que todas as vezes que Israel desobedecia a palavra de Deus, Deus permitia que outras nações viessem contra eles e vencessem, e eles ficavam ali pagando tributos e vivendo subjugados aqueles povos. Mas quando eles andavam na palavra do Senhor, conforme o caminho do Senhor, eles passariam a viver em paz. Então, olhando para um contexto de guerra em Israel, viver em paz significava muito. Significava que todas aquelas nações em redor não atacariam Israel, que a nação teria liberdade, que o povo viveria em paz. E quem vive em um ambiente de guerra, principalmente os orientais, aqui nós ocidentais talvez não temos um ambiente assim, isso era muito significativo. Mas isso dependia da maneira como esses reis da nação andavam na aliança. Se eles eram fiéis ao Deus da aliança feita a Abraão lá atrás, Deus então abençoaria este povo, de forma que o terror do Senhor se apoderou desses povos no reinado de Josafá, e ele desfrutou ali de um período de paz na presença de Deus. Outro ponto que é colocado nesse texto, que também está relacionado diretamente a Israel, as bênçãos temporais, é que o povo desfrutou de prosperidade econômica. Prosperidade. Então observe, a prosperidade econômica está relacionada à questão da guerra, é claro. Então se automaticamente eles viviam em paz, os outros povos traziam tributos, isso enriqueceria Israel economicamente. Então, de forma que Israel, que o texto fala, o rei Josafá, desfrutou de muitas bênçãos e cresceu economicamente, a nação cresceu e Deus o prosperou de forma extraordinária. Então, por que eu então coloquei aqui as bênçãos eternas, que está subentendido no texto, e depois coloquei as bênçãos temporais? Porque se faz muita confusão nos textos bíblicos que está relacionado às bênçãos eternas e às bênçãos temporais. As bênçãos eternas, elas são incondicional. Elas são um ato de graça. Por exemplo, a bênção da salvação, Deus ter escolhido Israel para ser seu povo, para a salvação, isso não dependia deles, mas da vontade de Deus. Isso não era condicional. Agora, quando se trata das bênçãos temporais, isso depende muito da maneira como andamos conforme a aliança do Senhor. E agora, no período da nova aliança, da mesma forma, a bênção da salvação, ela é um ato de graça em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo para nossas vidas. Mas mesmo assim, nós sendo o povo de Deus, alcançado pelo Evangelho, o nosso bem-estar, nossa vida, isso implica que as bênçãos temporais ainda, elas estão relacionadas à nossa maneira de andar na palavra de Deus. Elas são condicionadas à maneira como nós lidamos, olhamos para o Evangelho, em caráter e em personalidade. Então, em resumo, as bênçãos temporais, elas dependem da maneira como nós obedecemos ou não à palavra de Deus. Então se faz muita confusão. Alguns exageram que acham porque ser povo de Deus, ser igreja, isso já é o suficiente. Isso já o torna abençoador de todas as bênçãos. Tá certo que o povo de Deus ele tem diversos privilégios. Mas quando está relacionado às bênçãos temporais, isso depende da nossa maneira de andar conforme a palavra de Deus. Agora as bênçãos eternas, e muitas das vezes por esses textos virem misturados na Bíblia, não está assim separadinho igual está aqui, as pessoas fazem confusão. Mas se nós prestarmos atenção à palavra do Senhor, quando ele diz que Josafá foi abençoado pelo Senhor, que o Senhor esteve com Josafá, porque, aqui está uma conjunção aqui, condicionando, porque ele andou nos caminhos do Senhor, isso está relacionado às bênçãos temporais. Mas relacionado às bênçãos eternas, não foi um ato de Josafá e ninguém em Israel que fez com que Deus o abençoasse, o elegesse incondicionalmente e desse graça para eles permanecer como um povo de Deus. Então,
aqui como é uma escola bíblica, gostaria de deixar isso bem claro. Observe nas Escrituras os textos que estão relacionados às bênçãos eternas da salvação e textos que estão relacionados às bênçãos temporais. Isso é importante para a gente entender a palavra de Deus. Então, obedeça a palavra do Senhor. Se você quer ter uma vida próspera, abençoada, se você quer ser bem-sucedido, ande conforme a palavra do Senhor. Obedeça a sua palavra.